Glória a Deus, aleluia. Será que tem algum som de glória a Deus aqui? De aleluia. Tem algum crente renovado aqui que vai morar no céu, que está esperando a vinda de Jesus? Glória a Deus, graças a Deus, que possa se ouvir dos seus lábios esse som de glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estar na presença de Deus, na presença dos anjos, cantar louvores, celebrar e adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia aí, sem perca de tempo. Vamos à palavra do Senhor. Efésios capítulo 5. Nós estamos, irmãos, começamos domingo passado falando sobre o tema Eu amo a minha igreja. E hoje nós vamos dar continuidade a este assunto. Eu amo a minha igreja. E eu quero ir para Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 22. Abra a sua Bíblia, mas também o seu coração, para nessa noite você receber aquilo que o Espírito Santo ele tem para a sua vida, ele tem para você, sem dúvida. Ele tem algo para cada um de nós que estamos aqui essa noite. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo de número 25. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Como também Cristo o faz com a igreja. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí essa noite? Aleluia. Será que você poderia dizer, abrir os seus lábios e dizer eu amo a minha igreja? Será que você consegue dizer isso? Irmãos, a igreja do Senhor, a igreja ela não é produto da mente humana, não foi um ser humano, não foi um pastor, não foi um teólogo, não foi um mestre qualquer que projetou a igreja, que planejou a igreja, que idealizou a igreja. A igreja ela é um projeto de Deus. A igreja, ela nasceu na mente de Deus, ela nasceu no coração de Deus, e a igreja, ela foi idealizada, ela foi projetada por Deus lá na eternidade. Paulo vai falar da igreja como um mistério que estava oculto, como um mistério que veio a ser revelado agora. E ele chama esse mistério de a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, irmãos, a igreja são aqueles que foram chamados por Deus, são aqueles que foram separados por Deus, escolhidos por Deus, reunidos por Deus, para andar com Deus e andar na presença de Deus. Então essa é a igreja do Deus vivo. Como crentes, nós somos chamados por Jesus a valorizar a igreja do Deus vivo. Uma pessoa, certa feita, ela comentando sobre os crentes, ela disse o seguinte: olha, a igreja, ela é tudo para os católicos e nada para os evangélicos. A igreja é tudo para os católicos e nada para os evangélicos. Por quê? Porque nós não valorizamos a igreja como deveria ser valorizada. Nós não temos nenhuma expectativa, muitas das vezes, em relação à igreja. Um escritor muito famoso, luterano, na época do nazismo, que se opôs ao nazismo, chamado Dietrich Bonhoeffer, ele disse o seguinte, sobre essa ideia que muitos tinham sobre a igreja. E ele disse, olha, soa demais como algo corriqueiro, mais ou menos indiferente, supérfluo, que não faz o coração deles acelerar.
algo a qual um sentimento de tédio é frequentemente associado. Irmãos, isso parece muitas das vezes com a nossa mentalidade, porque o nosso coração, muitas vezes, ele não palpita pela igreja, ele não acelera pela igreja. Muitas vezes nós não temos até mesmo prazer na igreja, não temos desejo de estar na igreja, de estar junto com os irmãos, de adorar, e se torna às vezes esse sentimento, vamos dizer, tedioso. E agora Paulo, ele nos desafia, ele nos convida a ser pessoas apaixonadas pela igreja, a ser pessoas que têm uma mentalidade diferente em relação à igreja. Não essa coisa banal que nós falamos de qualquer maneira sobre a igreja, porque a igreja, ela é a igreja do Deus vivo. Diz a Bíblia que Jesus adquiriu a igreja com o seu próprio sangue. Então eu e você somos chamados a ter uma mentalidade diferente da igreja. Somos chamados a amar a igreja de Jesus. E a pergunta é: eu amo a minha igreja? E se sua resposta é: esse amor precisa ser evidenciado. Porque no texto de Efésios capítulo 5, Paulo ele está tratando justamente dessa questão da importância, do valor da igreja. E ele vai dizer, olha, é como se ele estivesse dizendo para aqueles crentes: olha, o que Jesus fez pela igreja, eu quero que você faça pela igreja. Como Jesus pensa sobre a igreja, a maneira como ele idealiza, como ele imagina, eu quero que também você pensa e que você faz o mesmo. E a pergunta é: o que Jesus ele fez pela igreja? Olhando para esse texto, ele fez algumas coisas pela igreja. Semana passada nós falamos a primeira ideia, que Jesus, ele amou a igreja. Ele ama a igreja, porque no versículo 25 ele diz: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo, ele amou a igreja. Mas porque não é suficiente frequentar a igreja, não é suficiente vir aqui e cantar algumas músicas, e nós levantarmos as nossas mãos e dizer que adoramos a Deus, e lá dentro do nosso coração, até mesmo algumas vezes, existe um sentimento de repulsa, existe um sentimento de rejeição em relação à igreja. E Paulo está dizendo: olha, vocês devem amar a igreja como Jesus Cristo, ele amou a igreja. Nós só vamos desfrutar da igreja quando nós amarmos a igreja como Cristo amou a igreja. Porque quando você decide amar a igreja, quando você abre o seu coração para amar a igreja, e quando eu falo amar a igreja, não é amar essas quatro paredes, não é amar tijolos, é você amar pessoas, porque a igreja somos nós, eu e você, pessoas, seres humanos. E quando nós decidimos em nosso coração amar a igreja, você está liberando no reino espiritual muitas vitórias, muitas bênçãos que só são desfrutadas quando alguém decide amar a igreja do Senhor Jesus. Essa igreja que é amada por Ele, que é projetada por Ele, que foi idealizada por Ele. Irmãos, o amor, ele é a única conexão que vai possibilitar você avançar, crescer mais na igreja do Senhor. Então Paulo está dizendo: olha, o que Cristo fez pela igreja, ele amou a igreja. E agora eu e você, que somos chamados de discípulos de Jesus, que somos chamados de família de Deus, a nossa missão é tão somente esta: amar a igreja que Jesus amou. A segunda coisa que ele fez, diz a palavra, que além dele amar a igreja, esse amor não foi somente em palavras. Diz a Bíblia que ele se entregou por ela. No versículo 25 diz: e entregou-se a si mesmo
por ela. Jesus doou-se a si mesmo pela igreja do Senhor, pela sua igreja. E é interessante que esse termo, irmãos, esse termo entregou, é uma palavra que elas têm a seguinte ideia: é entregar nas mãos, entregar a alguém para ser julgado, para ser condenado, para ser punido, para ser açoitado, para ser atormentado, é ser entregue à morte. Foi isso que Jesus fez. Ele se entregou para ser punido pela igreja, para morrer pela igreja, para ser açoitado pela igreja, para ser criticado pela igreja, para ser rejeitado pela igreja, para ser condenado pela igreja. Ele se entregou pela sua noiva. Ele entregou-se a si mesmo. Por quê? Porque ele amou a sua igreja. Por isso que eu falei, não basta vir aqui. É necessário você se entregar pela igreja do Senhor Jesus. Todo relacionamento só dá certo. Todo relacionamento só funciona bem. Só vai bem as coisas quando a entrega. Isso é até mesmo na nossa vida pessoal, no seu casamento, na sua família. Aquele relacionamento onde você está com um pé aqui, outro pé lá, e você fica pensando: será que eu vou me entregar? Será que eu avanço mais um pouco? Ou será que eu fico aqui? Todo relacionamento que não tem essa rendição, que não tem essa entrega, acaba não funcionando bem. E porque às vezes nós não nos entregamos. Você pode olhar quando você conversa com uma pessoa que ela já passou por uma situação traumática em um relacionamento. Você pode perceber que estas pessoas, elas sempre ficam com o pé atrás. Elas sempre ficam meio arredio. Elas não querem se entregar, porque elas pensam o seguinte: olha, uma vez eu me entreguei, uma vez eu me rendi a um relacionamento e eu fui machucado, eu fui agredido, eu fui agredida, me machucaram. Irmãos, mas toda entrega carrega consigo essa possibilidade. A possibilidade de ser machucado, a possibilidade de ser ferido, a possibilidade de ser agredido, a possibilidade de ser rejeitado. Jesus morreu, ele foi ferido, ele foi agredido. Por quê? Porque ele se entregou pela igreja. Ele se entregou sem reserva. Por isso que ele morreu por nós. Por isso que ele foi rejeitado. Por isso que ele foi entregue. Se você, na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, você nunca viver essa entrega total, tanto vamos dizer a Deus como a igreja do Senhor, você nunca vai experimentar na sua vida um relacionamento profundo, e um relacionamento sincero, e um relacionamento frutífero. Paulo está nos convidando. Ele está dizendo: olha, ame a igreja como Jesus amou a igreja. Se entregue pela igreja como Jesus se entregou pela igreja. Mas terceiro, ele diz que Jesus amou a igreja, se entregou pela igreja e ele santificou a igreja para a santificar. E quando nós falamos de santificar, nós precisamos pensar em duas palavras. Precisamos pensar na palavra santo e na palavra profano. O que Jesus faz com a igreja? Jesus, ele não coloca a igreja no lugar do profano. Ele santifica a igreja. E o que é santificar a igreja? Santificar a igreja é você tirar a igreja do lugar profano. E o que é um lugar profano? É o lugar comum das coisas. O lugar profano é o lugar de tudo. É o lugar
da minha agenda pessoal. É o lugar do meu trabalho. É o lugar do meu lazer. É o lugar da minha vida normal. O que Jesus fez? Ele disse, olha, a igreja não é algo normal. A igreja não é igual ao seu trabalho. A igreja não é igual ao seu lazer. A igreja não é igual a essas coisas banais. Por isso que ele santifica. Ele tira a igreja daquele padrão comum, daquele padrão, vamos dizer, ordinário da vida, das coisas comuns da vida, das coisas banais da vida. Ele tira a igreja dessa dimensão e ele coloca a igreja nessa dimensão, em um lugar de santidade. Ele a santificou, a igreja. Como que eu posso, vamos dizer, explicar isso melhor? Como é que eu santifico a igreja? É quando você diz, olha, hoje, quando você pensa assim, quando você não tem essa mentalidade de que a igreja, que eu estou aqui para santificar a igreja, que a igreja não está em um lugar santo, mas que a igreja está competindo com as demais coisas. Quando você diz, por exemplo, olha, hoje eu não vou ao culto porque o horário do culto bateu com um compromisso que eu tinha. Olha, eu tinha um outro compromisso hoje e não deu para ir ao culto. Olha, eu não vou ao culto hoje porque chegou um amigo, chegou um parente, chegou o meu tio, o meu vizinho veio trazer um lanche e acabou que eu esqueci do culto e não deu para ir à igreja. Sabe o que está acontecendo? Eu estou colocando a igreja no nível normal da vida. A igreja está no pé de igualdade com qualquer outro compromisso. O que Jesus faz? Ele santificou a igreja. Ele tirou da normalidade. Quando eu santifico a igreja, quando eu tenho essa mentalidade em relação à igreja, eu tiro a igreja desse nível, do nível normal, de ir ao trabalho, da faculdade, do banheiro, do nível profano, do nível de tudo. E eu pego a igreja e coloco nesse nível. Então sabe o que vai acontecer? Quando eu vejo a igreja que não está em um nível profano, mas a igreja, ela está em um nível santo, eu começo a tomar atitudes diferentes. Eu começo a tomar uma posição diferente. Quando eu olho para aquele meu compromisso com os meus amigos e para a igreja, eu digo, não está no mesmo nível não. Meus amigos, meus relacionamentos estão no nível do profano, mas a igreja está no nível de santidade. Então eu vou à igreja, eu vou à casa de Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou louvar ao Senhor, porque a igreja, ela está em um nível acima de todos os compromissos. O chefe marcou uma reunião. Aí eu chego para ele e digo, olha, tem um compromisso na minha igreja. Tem um compromisso na minha igreja. Por que você vai fazer isso? Porque a igreja não está no nível do comum. Não está no nível do ordinário. Está no nível sobrenatural, no nível de santidade. O meu compromisso é com Deus, é com a casa de Deus, é com as coisas de Deus. Foi o que Jesus fez. Ele tirou, ele separou, ele colocou a igreja em uma posição superior. O resto, na minha vida eu mexo. Nesse nível aqui de baixo, eu posso marcar, eu posso desmarcar, eu posso alterar, eu posso fazer tudo nesse nível comum. Mas a igreja não está no nível comum. A igreja está no nível santo. Então na igreja o compromisso é sério. Lá eu não mexo, lá eu não desmarco, lá é sublime, lá é sagrado, lá é santo. É o povo de Deus, é a casa de Deus, é para a glória de Deus, é para o louvor de Deus. É Ele em primeiro lugar, é a glória dele em primeiro lugar. É Ele o número 1 na minha vida.
Mas quantas e quantas bênçãos nós já perdemos, porque nós temos a mentalidade da igreja, aquela mentalidade do nível profano, do nível comum. E aí qualquer coisinha, nós deixamos de ir à casa de Deus. Quantas coisas que Deus queria que você participasse, mas como a igreja não é mais o compromisso número 1, mas como a igreja é apenas um compromisso no meio da multidão de outros inúmeros compromissos. E a igreja está misturada lá, com encontro com um amigo, com amiga, com a saidinha. A igreja está misturada até mesmo com o horário de ir ao banheiro. A igreja está misturada com tudo. Por quê? Porque eu estou vendo a igreja ainda em um nível comum. Mas a Bíblia diz que Jesus, Ele santificou a igreja. Ele tirou desse nível, Ele colocou a igreja no nível santo. É dessa maneira que Deus quer que nós vivamos a igreja do Senhor, santificar a igreja do Senhor. Então você percebe, Ele amou a igreja, Ele se entregou pela igreja, Ele santificou a igreja. Mas lá no versículo 27 diz que Ele vai apresentar a igreja a si mesmo, igreja gloriosa. Jesus está fazendo da igreja uma igreja gloriosa. É por isso que nós devemos amar a igreja. Olha o que Paulo diz no versículo 27. E apresentá-la a si mesmo. Veja que Jesus está trabalhando na igreja para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Veja que o propósito do Senhor é fazer da sua igreja uma igreja gloriosa. Então o que Ele está fazendo? Ele está trabalhando na igreja. Ele está trabalhando em nosso meio. Ele está trabalhando na minha vida. Ele está trabalhando na sua vida, para fazer da nossa vida, para fazer desta igreja uma igreja gloriosa. É o que Paulo diz em Efésios, em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Cada um de nós que estamos aqui essa noite, não importa se você tem 1 ano de crente, tem 6 meses, tem 10 anos, tem 20 anos, tem 30 anos, tem 40, tem 50 anos. Deus está trabalhando na sua vida ainda. Diz a Bíblia que aquele que começou, quem começou a obra na sua vida foi Deus. E diz a Bíblia que a obra é boa. A obra é boa. Às vezes nós é que não enxergamos. Nós olhamos para o irmão para enxergar o que é ruim, para enxergar o que não presta, para enxergar os seus defeitos, suas fraquezas, suas falhas. Mas a Bíblia diz que Deus começou uma boa obra. A obra que está sendo feita em sua vida é boa. É isso que Deus, é isso que Jesus está fazendo com a sua igreja. Ele olha para a igreja, cheia de mancha, cheia de ruga, cheia de marcas, cheia de coisas semelhantes a estas, como diz Paulo. E a missão dele, a missão de Jesus, é fazer desta igreja uma igreja gloriosa. Aí sabe o que Paulo está dizendo? Você ama a igreja? Você ama a igreja de Jesus? Como Jesus amou? Então a sua missão é fazer desta igreja
uma igreja gloriosa. Não sabe que eu e você somos responsáveis por fazer desta igreja uma igreja melhor? Quando você decide fazer da igreja de Jesus uma igreja gloriosa, você vai investir nela, você vai zelar por ela, você vai gastar com ela. Essa missão de Jesus é a nossa missão. Ele está trabalhando na igreja para apresentar a igreja para Ele. Ele está construindo a sua igreja. Irmãos, você vai viver na igreja que você constrói, na igreja que você faz. No final, seus filhos, eles vão conviver e viver e crescer dentro da igreja que você criou, que você construiu, que você estabeleceu. Então a igreja de Jesus é um projeto de faça você mesmo. Por isso que Jesus, ele nos desafia a fazermos da igreja uma igreja gloriosa. E a pergunta é: você está empenhado em construir uma igreja gloriosa? Você está empenhado em fazer com que a igreja de Jesus seja uma igreja santa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante? Porque às vezes nós dizemos: olha, eu quero uma igreja acolhedora. E essa é a nossa mentalidade. Uma igreja acolhedora. Mas uma igreja acolhedora é quando eu decido ser uma pessoa acolhedora. Você quer ter uma igreja acolhedora? Decida ser uma pessoa acolhedora. Você quer ter uma igreja que ama as pessoas? Então decida amar as pessoas. Você quer ter uma igreja que perdoa? Então decida perdoar as pessoas. Você quer ter uma igreja alegre, viva, dinâmica? Então seja um crente alegre, seja um crente vivo. Você quer ter uma igreja cheia do Espírito Santo, da glória de Deus? Então decida ser um crente cheio do Espírito Santo. Porque às vezes, irmãos, nós queremos uma igreja que nós não queremos ser essa igreja. Eu quero que a igreja seja assim. Eu quero ser uma igreja que ama, que abraça, que perdoa, que acolhe, que faz isso, que faz aquilo outro, e coloca aí um monte de predicados. Mas eu não faço nada para que a igreja seja isso. Aí o seu irmão pensa do mesmo jeito, e pensa do mesmo jeito o outro. E aí nós temos 100 crentes pensando a mesma coisa e não fazendo nada por aquela igreja que queremos. Então a Bíblia diz que o projeto de Jesus é fazer da igreja uma igreja gloriosa. Irmãos, a igreja é o que nós somos. A igreja é o que você é. Você é a cara da igreja. Você é o retrato da igreja. Não é o seu irmão que é a cara da igreja. Você, sou eu. A palavra de Deus nos diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória à imagem de Jesus. Ele está trabalhando em nós. E nós vamos trabalhar na igreja, para que a igreja seja esse lugar de transformação, seja esse lugar de mudança, seja esse lugar onde Deus é glorificado, onde Deus é exaltado. Decida no seu coração, coloque isso no seu coração, decida: a minha igreja vai ser a melhor desta cidade.
E eu vou lutar por isso, eu vou construir isso, eu vou trabalhar, eu vou pagar o preço, eu vou orar, nem que eu seja rejeitado, criticado, abandonado, desvalorizado, mas o meu alvo é isso. Eu quero uma igreja gloriosa, cheia de Deus, da graça de Deus e da presença de Deus. Mas a grande questão, irmãos, é que quando nós chegamos à casa de Deus, nós até pensamos às vezes assim, mas quando nós chegamos aqui, aí nós começamos a ver um defeito aqui, outro defeito ali. Mas você sabe que toda vez que você ver algo de errado na igreja, Deus está dando uma missão para você de mudar esse quadro. Como mudar esse quadro? É você chegar diante de Deus, é Jesus, é a tua igreja, Senhor. Ah, Senhor, tem uma ruga lá, Jesus. Senhor, tem uma mancha lá, Jesus. Tira essa mancha, Senhor. E aquele irmãozinho ali, Senhor, ele erra, ele é um pecador. E eu também sou um pecador, mas ajuda ele a se livrar daquela situação. Eu estou construindo uma igreja gloriosa. Eu estou trabalhando por uma igreja gloriosa. Aquilo que não está bom, eu vou transformar em algo de bom. Eu vou melhorar. Vai ser diferente. Agora imagine, irmãos, se cada um de nós aqui decidíssemos fazer da igreja do Senhor, a melhor igreja, uma igreja gloriosa. Irmãos, ninguém ia nos deter, ninguém vai nos impedir, porque a responsabilidade não é do outro, é minha, é sua a responsabilidade, é você que decide. Eu vou fazer da igreja de Jesus uma igreja gloriosa, uma igreja sublime. Então o que Cristo faz pela igreja? Ele ama a igreja. Então um desafio meu e seu é amar a igreja do Senhor. Ele se entregou pela igreja. Ele derramou a sua última gota de sangue pela igreja. Então a minha missão é se entregar pela igreja do Senhor. Ele santificou a igreja. Ele tirou do comum, do profano e colocou no santo. Prioridade está acima de todas as coisas, porque a igreja é o seu corpo, a plenitude de Deus aqui na terra. Então é a prioridade maior. Ele decidiu apresentar a igreja a si mesmo uma igreja gloriosa. Então ele está fazendo de cada um de nós uma igreja gloriosa. Ele quer que nós façamos da igreja uma igreja gloriosa. Mas em quinto lugar diz a palavra, no versículo 29, além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta. Antes o alimenta. Lá no finalzinho do texto você vai ver como também Cristo faz com a igreja. O que Cristo faz com a igreja? Ele alimenta a igreja. Ele está alimentando a igreja. Irmãos, todas as vezes que nós nos reunimos, Ele nos reúne para alimentar o seu povo. Ele traz o pão do céu para alimentar a nossa alma. Ele traz o maná do céu, a palavra do céu, a palavra que vem para nos renovar, para nos fortalecer. Ele tem um pão. Você entra aqui cansado, abatido, desanimado, e você sai diferente. Gente, eu entrei hoje arruinado, mas Deus mudou a minha vida. Eu saio daqui alegre, renovado, fortalecido, porque Cristo alimentou você, alimentou sua alma. Irmãos, a igreja, ela é a força mais extraordinária e mais poderosa da terra. Ninguém faz o que a igreja faz. Ninguém. Quando estava cantando
um dos cânticos lembrando de um evento que aconteceu, onde eu estava participando de um congresso. E naquele congresso, duas pessoas se encontraram. Dois irmãos. Que antes eles eram inimigos. No passado, um entrou na casa do outro com uma 765 na mão para descarregar na vida dele. Ele saiu correndo e o tiro atrás dele. E ele sobreviveu. Fugiu. Não conseguiram matar ele. Ele sabia quem fez isso. E não se viram muitos anos depois. E nesse encontro, nesse evento, eles se encontram. Um que odiava e que queria matar o outro. E naquele evento nós vimos aqueles dois homens se abraçando e chorando e dizendo: me perdoe e eu te perdoo em nome de Jesus. Irmãos, é a presença de Deus, a igreja de Jesus que muda e que transforma realidades. É a palavra que vem do céu, é o pão que vem do céu que transforma o coração do homem. Então Cristo, Ele alimenta a igreja. E você diz: pastor, como é que eu vou alimentar a igreja de Jesus? Como que eu posso alimentar a igreja? Irmãos, você alimenta a igreja, sabe como? Quando você ora, quando você dobra os seus joelhos na sua casa, aqui na igreja, você diz: Senhor, sustenta a tua igreja, fortalece a tua igreja, fortalece o fraco, visita aquele irmão que está desanimado, visita aquele irmão que não quer ir mais à igreja, visita aquele que deixou a tua casa, que abandonou a tua palavra. Você está fortalecendo a igreja do Senhor Jesus. Orar pela igreja. Quando você prega a palavra, quando você convida alguém para vir à igreja, quando você diz: olha, queria que você fosse na minha igreja, queria que você fosse lá, Deus vai falar com você. Irmãos, nós temos que falar da igreja com prazer. Assim como você enche a sua boca para falar talvez de um time de futebol, para falar da sua posição social, para falar do que você tem, você precisa também encher a sua boca e dizer: a minha igreja, vamos à minha igreja, vamos lá adorar a Deus. Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua casa, Deus vai mudar a tua família. Deus tem bênção, Deus tem vitória, a maldição vai ser quebrada, o pecado vai ser detido, o diabo não terá mais poder sobre a sua vida. É assim, é dessa maneira. E aí quando você traz pessoas, nós estamos alimentando a igreja do Senhor, porque ela vai crescer, porque ela vai avançar. Então, todas as vezes que você vem ao culto, você deveria pensar: quem eu deveria levar para o culto hoje? Quem? Você se olha lá, tem 500 contatos no seu WhatsApp, e você manda mensagem do Covid para cá, Covid para lá, e morreu não sei quanto, e porque o médico falou isso, e porque disse está vacina, e no dia outro disse o que o outro disse, e a gente vai propagando, mas não temos, às vezes, a ousadia e a coragem de mandar para aquele contato assim: olha, vamos à minha igreja hoje, tem culto lá hoje, vamos adorar a Deus, vamos buscar a presença de Deus, Deus vai falar contigo, Deus vai te abençoar, Deus vai te renovar. Vamos à casa de Deus, vamos buscar a presença de Deus. Nós temos que ter essa mentalidade. Eu não posso ser um crente egoísta, viver a vida solitária a vida inteira, sem nunca levar ninguém à casa de Deus. Eu não quero ir para o céu sozinho. Eu não quero ter Jesus só para mim. Nós temos que compartilhar, espalhar Jesus, levar Jesus, e assim nós alimentamos a igreja. Então o que Cristo fez pela igreja? Ele amou, se entregou, santificou, está preparando para ser uma igreja gloriosa. Ele alimentou a igreja e, por último, Ele cuida da igreja.
Se você olhar o texto que nós lemos, versículo 29. Antes o alimenta e dele cuida. Ou dela cuida. Cristo, Ele está cuidando da sua noiva. Irmão, Jesus, Ele tem um cuidado todo especial com a sua igreja. É tão especial porque ai daquele que ousa se levantar contra a sua igreja. Você sabia que tem muita gente doente? Tem muita gente enferma? E muitos que até morrem porque não compreende o que é a igreja? Não sabe o que é a igreja? Quando nós lemos aquele texto lá da Santa Ceia, que fala, porque muitos não discernem o corpo do Senhor. Não, o corpo do Senhor não é só o pão. Se você olhar para a Bíblia, o Novo Testamento, o corpo do Senhor é a igreja. Eu preciso entender o que é a igreja, compreender o que é a igreja. E aqui está dizendo que Jesus, Ele cuida da igreja. E é muito interessante que essa ideia de cuidar, sabe que é a mesma ideia de dar, de mamar. É a ideia de nutrir com nutrientes preciosos para a vida toda. A ideia é de aquecer, é manter quente, é um cuidado com amor terno, é um cuidado com carinho. É como o pai ou a mãe que pega aquele bebê e agasalha com muito amor, com muito carinho nos seus braços. É isso que Jesus faz com a igreja. Ele cuida da igreja. Imagine alguém chegar para um pai ou uma mãe que está com seu filhinho nos braços e começar a falar mal dele, começar a agredir ele, começar a ferir ele. Imagine. Não, esse pai e essa mãe vai se transformar em um leão e uma leoa, porque não aceita isso. É o mesmo que Jesus faz com a igreja. Ele cuida da igreja. Então nós devemos tomar muito cuidado quando pensarmos em falar alguma coisa da igreja. Devemos pensar antes. Lá em Isaías capítulo 49, versículo 15, o profeta diz assim: acaso pode uma mãe, uma mulher, esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta venha a esquecer-se, todavia eu não me esquecerei de ti. Que ele está dizendo: eu vou cuidar de você. Eu estou cuidando da minha igreja. Eu estou cuidando da minha noiva. E o cuidado de Jesus é intenso. Ele não desampara, Ele não deixa, Ele não abandona. Aconteça o que for, vem problemas, vem dificuldades, mas Ele é contigo. Ele está te guardando, te sustentando, te protegendo. O diabo não tem poder sobre a sua vida, não tem autoridade sobre você, porque quem te cuida, quem guarda você é Jesus de Nazaré. Assim como Ele cuida da igreja, irmãos. E Ele chega a dizer que aí, lá no Antigo Testamento, o povo de Deus é a menina dos seus olhos. Ninguém toca. Alguém resolveu tocar na igreja. Resolveu perseguir os crentes, matar os crentes, arrastar pelas ruas de Jerusalém. Mas um dia ele teve um encontro com aquele que cuida da igreja. E ele achava que era o Todo-Poderoso. Quando na primeira vez, diz a palavra que ele caiu por terra, cego, sem ver ninguém. E ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Mas Saulo estava perseguindo os crentes, matando os crentes. Mas Jesus disse: Saulo, se você perseguir esse pequenino, se você agredir ele, se você machucar ele, se você falar mal dele, você está me agredindo, me machucando e falando mal de mim. E aí por isso que ele disse: eu sou Jesus Nazareno a quem tu persegues. Porque ele cuida da sua noiva, ele cuida da sua igreja, ele cuida do seu povo. Irmãos, e quem cuida, dá o melhor. Então eu devo cuidar da igreja, como eu cuido das minhas coisas físicas, e ainda mais. Porque às vezes nós zelamos, irmãos, de um carro, de um objeto, um material, com tanto zelo, com tanto empenho, com tanta dedicação, que até parece uma divindade aquilo. Será que nós temos esse zelo com a igreja de Jesus? Irmãos, uma pessoa que ela cuida da igreja, que ela ama a igreja, ela fica feliz em estar nesse lugar. Ela se alegra neste lugar. Ela cuida desse lugar. Ela cuida das pessoas. Ela valoriza cada irmão neste lugar. Então eu devo amar a casa do Senhor, cuidar deste lugar, valorizar este lugar. Lá no Salmo 84, o salmista diz: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. E eu pergunto: qual é o lugar da habitação de Deus? Deus disse lá no Antigo Testamento: eu habitarei no meio do meu povo. Sabe o que ele estava dizendo, o salmista? Como é agradável, Senhor, estar junto, mesmo que seja lá no templo, nos teus átrios, mas estar junto com o teu povo. A minha alma anela, a minha alma desfalece, o meu coração canta de alegria pelo Deus vivo. Felizes são aqueles que habitam em tua casa, em tua presença. Feliz é quem está na igreja, feliz é quem vem a este lugar, feliz é quem se reúne como povo de Deus, como igreja de Deus. Então Jesus está trabalhando cada dia na sua igreja. E essa igreja, ela é composta de pessoas como eu e você. Ela será simpática se eu for simpático. Ela fará um trabalho maravilhoso se eu fizer um trabalho maravilhoso. Ela será generosa se eu for generoso. Ela será um lugar de amor, de lealdade, de fé, de serviço, se eu for uma pessoa leal, uma pessoa amorosa, uma pessoa de fé e uma pessoa que serve. Então, com a graça e com a ajuda de Deus, vamos construir essa igreja. Vamos amar essa igreja, assim como Jesus amou a sua igreja. Coloque-se em pé nessa hora em nome de Jesus. Coloque-se em pé na presença dEle, diante dEle, como igreja de Deus, como igreja do Senhor. E nessa noite fale para Ele e diga: Senhor, eu quero amar tua igreja. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Fale para Ele essa noite. Diga: Senhor, eu quero amar tua igreja. Eu quero amar os meus irmãos. Eu quero amar o teu povo. Eu quero amar aquilo que o Senhor ama. Eu quero me entregar pela tua igreja. Eu quero santificar a tua igreja. Ela vai ser prioridade. Eu quero trabalhar para que a tua igreja seja uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante. Eu quero alimentar a tua igreja, Senhor. Eu quero cuidar da tua igreja. Comece a falar com Ele. Talvez você precise pedir: Senhor, me perdoa essa noite, porque eu tenho ferido a tua igreja, porque eu tenho machucado a tua igreja.
Fale com Ele, ore, levante sua voz. Levante a sua voz em oração. Deixe Ele ministrar o seu coração. Deixe Ele continuar trabalhando. É uma noite onde o Espírito Santo quer, deseja que você se apaixone pela igreja de Jesus. Fale com Ele, ore, busque a presença dEle, clame a Ele essa noite. Para compartilhar e estar pronto a ajudar, obedecendo a Deus. Que Senhor, nos nós te ensinou louvamos. a amar, que me une a você, que Queremos me nessa noite faz perceber pedir que o Teu esse Espírito Santo, amor vem de Deus, o Espírito da verdade, que nos ensinou que transforma o nosso coração, que muda a nossa vida, que nos confronta, mas que nos confronta para melhorar a nossa vida. Que o Teu Espírito, Senhor, venha trabalhar em nossos corações. Começa no meu coração essa noite, Espírito Santo. Eu quero amar mais a Tua igreja, Senhor. Queremos amar